Nesta talk venho partilhar convosco algumas ideias sobre algo que é fundamental para as empresas atualmente: diferenciarem-se. Ou seja, venho falar-vos da importância que tem hoje em dia para qualquer empresa, seja grande ou pequena, conseguir uma oferta diferenciada da sua concorrência. Venho falar-vos de Customer Experience. Enquanto marketeer que sou, e em particular tendo a sorte de trabalhar numa software house portuguesa, acompanho com imenso entusiasmo as oportunidades que a tecnologia traz para as nossas vidas em geral e para as nossas empresas em particular. Se virmos bem as coisas, os nossos dias são uma sequência de cliques. Queremos comer? Resolvemos isso em 3 ou 4 cliques. Queremos dormir melhor? Mais uns cliques e instalamos e abrimos uma app que nos ajuda a adormecer e que ainda monitoriza a qualidade do nosso sono. Mas vamos mais longe, não é? Queremos sentir-nos mais próximos dos nossos amigos ou parte de um grupo? Interagimos em redes sociais. Queremos aprender? Pesquisamos na net. Bom, e podia continuar por aqui fora. Não há dúvidas que esta revolução tecnológica traz às empresas novas oportunidades, mas traz também enormes desafios. Traz enormes desafios para as empresas e, claro, para as marcas. E porquê? Porque os clientes, hoje em dia, são diferentes. E porque a concorrência é cada vez maior e, ainda por cima, é cada vez melhor. Vamos recuar quase 45 anos e voltar ao ano de 1974. Um professor húngaro precisava de ajudar os seus alunos a visualizar melhor geometrias tridimensionais e, portanto, criou quase sem querer aquele que viria a ser um dos brinquedos mais vendidos da história, o cubo mágico ou cubo de Rubik. Nesta altura, nos anos 70, portanto, as pessoas eram fiéis às marcas, sem que elas tivessem que fazer muito por isso. Porquê? Porque bastava ter um bom produto ou prestar um bom serviço, bastava evocar os 3 Bs, o bom, o bonito e barato, e a venda estava feita, não é? E depois, bastava continuar a ter um bom produto ou um bom serviço, que o cliente continuava sempre a comprar. Depois, chegámos a uma altura em que isso deixou de ser suficiente. Já não bastava às empresas conseguirem dizer que tinham um bom produto ou serviço, tinham de mostrar que eles respondiam a uma necessidade real do cliente. Foi assim que nós começámos a ouvir falar no foco no cliente. E nós, marketeers, deixámos de comunicar apenas a qualidade do nosso produto, passámos a ter de comunicar primeiro qual era a necessidade do cliente a que o produto ou serviço permitia colmatar. E isto era verdade tanto para B2C como para B2B, ou seja, para empresas que vendem ao consumidor geral e empresas que vendem a outras empresas. E claro, era verdade tanto para as mais pequenas como para as grandes. Mas já vimos, o consumidor, o cliente, evoluiu. É preciso ter um bom produto ou serviço, mas não é suficiente. E são os mínimos olímpicos, de uma forma geral, todos têm, não é? Nós temos, a nossa concorrência também tem, então o que é preciso mais? É preciso mostrar que o nosso negócio responde a uma necessidade específica do cliente. Mas isto também não é suficiente, porque hoje em dia, para ganhar um cliente, mas acima de tudo para o manter, é preciso proporcionar-lhe uma boa experiência. Em bom rigor não é uma, mas sim várias. É preciso, por um lado, que cada touchpoint, ou seja, cada ponto de contacto que temos com o nosso cliente, seja para ele uma boa experiência. E depois, que a viagem que o cliente faz ao longo desses pequenos contactos seja também ela, no seu todo, uma boa experiência. Mas há uma má notícia no meio disto tudo. Todos os pontos de contacto contam. E o cliente vai sempre avaliar-nos pelo pior. Por exemplo, se eu tiver uma loja, um espaço fantástico, com ótimos produtos, com empregados super atenciosos, mas na altura de fazer o pagamento o cliente tiver de ficar numa fila quase 10 minutos à espera, eu não vou ser aquela loja espetacular, que tem produtos fantásticos, que tem empregados super atenciosos. Vou ser o quê? Vou ser a loja onde o cliente esteve 10 minutos à espera e ainda por cima para pagar. E o cliente está cada vez mais exigente e com expectativas cada vez mais elevadas. Aliás, a McKinsey fez recentemente um estudo em comportamento do consumidor. Entre outras coisas, este estudo revelou-nos que 75% dos clientes de plataformas online, onde nós sabemos que muitas das interações são automáticas, esperam que, se precisarem de ajuda, ela aconteça em menos de 5 minutos. E, portanto, esta coisa de gerir a Customer Experience parece complicadíssima. E a realidade é que é mesmo. Mas não é impossível. E, acima de tudo, o mais importante é que compensa. A American Express concluiu que, hoje em dia, mais de 60% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por uma boa experiência de compra. Porque já não é só o que entregamos ao cliente, é muito mais como o fazemos. Bom, e por falar em tarefas difíceis, voltemos então aqui ao cubo. Porque eu descobri que este cubo e a gestão da Customer Experience têm mais em comum do que o facto de ambos serem um desafio. E por isso, hoje vou usá-lo nesta minha partilha. Este tema da Customer Experience é realmente vastíssimo, mas há 3 coisas que são fundamentais para qualquer organização que queira diferenciar-se da sua concorrência neste campo. E hoje vamos ver cada uma delas. Portanto, primeiro ponto, o cubo, este cubo, tem 6 faces, cada uma com 9 quadrados coloridos diferentes.
Isto faz com que tenha mais de 43 quintilhões de combinações possíveis, mas tem apenas uma solução. Isto quer dizer que se eu começar a rodar aleatoriamente as faces, o que vai acontecer é que a probabilidade de eu chegar à solução é baixíssima. Uma curiosidade, o próprio Rubik, quando criou o cubo, demorou cerca de 1 mês a resolvê-lo. Para conseguir resolver o cubo, é mesmo preciso conhecê-lo. É preciso olhar para ele e ver que em cada face há um quadrado que está preso ao eixo e que é o central. E isto quer dizer que se esse quadrado não mexe, é ele que vai ditar a cor que essa face vai ter quando o cubo estiver resolvido. É preciso também olhar para o cubo com muita atenção e ver que alguns destes cubinhos têm 3 cores diferentes, que são os que estão nos cantos, e outros têm só 2. E obviamente que estes que têm 2 são mais fáceis de posicionar corretamente e por isso, em geral, começamos por eles. Há todo um método para o resolver. E depois de conhecer o cubo, só depois de conhecer o cubo, é que nós podemos efetivamente começar a resolvê-lo. Com o cliente é exatamente igual. É preciso conhecê-lo. E este é o primeiro ponto de uma organização que uma organização tem de garantir para ter uma estratégia clara de Customer Experience. Saber para quem o seu produto ou serviço destina e que características têm essas personas. E depois, claro, qual é a viagem que cada uma delas faz até si. Ou seja, qual é, ou em geral, quais são as Customer Journeys dos seus clientes. Como é que o cliente chegou até à minha marca e descobriu o meu produto ou serviço? Ou seja, como é que entrou na fase de awareness da sua Customer Journey? Fez uma pesquisa por uma keyword e descobriu o meu site? Veio até mim referenciado por outro cliente? Foi impactado por uma campanha? Descobriu-me nas redes sociais? Teve algum influenciador externo? E depois, como é que o cliente ficou a conhecer melhor a minha oferta? Ou seja, como foi a etapa de familiarização? Como é que ele explorou em detalhe o meu produto ou serviço? Pesquisou sozinho? Contactou a minha empresa? A seguir, quando o cliente já conhece a minha oferta, entra numa fase de consideração. Ou seja, procura resposta a perguntas como: será que esta oferta responde mesmo às minhas necessidades? É melhor ou pior do que a concorrência? E o preço? O preço está de acordo com o valor percepcionado? E, portanto, temos assim identificadas as viagens que os nossos clientes fizeram desde que nos descobriram até que decidiram comprar. Temos identificados os nossos touchpoints e o que temos de fazer é estudar a melhor forma de, em cada um deles, proporcionar uma boa experiência. Tão boa que lhe permita caminhar para o touchpoint seguinte sem hesitação. E acaba aqui a viagem? Claro que não. Porque depois da compra há que reter o cliente. E se até aqui conhecer o cliente passou por saber como é que nos descobriu e qual foi o seu processo de decisão, agora trata-se de descobrir o que o irá manter connosco. E quem sabe até ser um embaixador e recomendar-nos. Já falámos que todos os touchpoints contam neste jogo da Customer Experience. Tal como no cubo, basta uma rotação errada para nos afastarmos da solução. E é por isso que é tão importante observar e recolher dados. E fazer perguntas ao cliente, não assumir. Portanto, a primeira fase de implementação de uma estratégia eficaz de Customer Experience passa sempre por identificar bem as nossas personas, conhecer a sua Customer Journey e identificar todos os touchpoints e os seus respectivos pesos. Passamos assim para a segunda fase, implementação, ou seja, trabalhar cada um dos touchpoints e garantir que temos suficientes. Alguns dos erros que são comuns cometer nesta fase. 1. Investirmos esforço ao budget de forma desequilibrada. Por exemplo, há vários estudos que mostram que hoje em dia a decisão é tomada em estágios mais tardios da journey. É precisamente por isso que vemos as marcas passarem parte do seu investimento tradicional de notoriedade, que atinge o cliente na fase de awareness, portanto a fase inicial da sua Customer Journey, para investimentos em conteúdos, ou seja, em garantir que os clientes encontram o conteúdo certo, no momento certo, quando estão na fase de familiarização e consideração. Porque é certo que um potencial cliente vai procurar informação. E, portanto, o primeiro desafio que vos lança a cada um de vocês é que olhem bem para a vossa Customer Journey e para qual é a fase em que ocorre a decisão, versus aquela onde fazem o vosso maior investimento de marketing. É muito comum nós vermos empresas que, por não conhecerem bem a sua Customer Journey, investem muito em notoriedade e pouco nas etapas seguintes. E isto cria um desequilíbrio e, em geral, é pouco eficaz. Outro erro comum na fase de implementação, pontos de contacto insuficientes. Por exemplo, se o cliente quer comprar sem ter de ir à loja, eu preciso de uma loja online. E hoje em dia existem soluções muito simples e que não exigem grande adaptação dos sistemas que as empresas já têm implementadas. Se o cliente precisa de ajuda, por exemplo, eu tenho de conseguir garantir que ele tenha ajuda quando precisa, ou seja, que tenha um suporte disponível. E na fase de retenção, ter um Customer Care eficaz é muito importante. Aquele telefonema para saber se está a correr tudo bem pode mesmo fazer toda a diferença. Outro erro também muito comum, pontos de contacto deficientes. Como já falámos, todos contam.
e vamos ser sempre avaliados pelo pior. Por isso, é muito importante que seja trabalhado ao detalhe do ponto de vista do cliente, cada um deles. Outro erro comum, esquecermos que trabalhar a diferenciação através de Customer Experience tem de ser rentável. E isso só acontece se ela for trabalhada com as ferramentas certas. É importante que seja simples recolher os dados sobre os clientes e os seus hábitos, analisá-los e usá-los facilmente para tomar ou até para automatizar decisões. E claro, para cada touchpoint e para cada empresa existem ferramentas que ajudam a trabalhar a experiência do cliente. Já vos falei das lojas online, mas existem mais exemplos. Ferramentas de CRM que permitem garantir que quem contacta o cliente tem do seu lado toda a informação que precisa para uma interação eficaz em qualquer altura e onde quer que esteja. Ferramentas de self-service, ou seja, que permitem ao cliente interagir, submeter encomendas, fazer track de compras passadas, fazer download de faturas, etc. E isto sem ter de pedir nada a ninguém. Isto permite, por um lado, o cliente sentir que é ele que comanda e, por outro, permite à empresa poupar em trabalho burocrático e diminuir a probabilidade de erro e, com isso, melhorar imenso a experiência dos seus clientes. Por fim, outro erro comum, que é uma organização pouco envolvida. A passagem para uma gestão com foco na Customer Experience é, acima de tudo, uma mudança cultural. Todos têm que estar envolvidos e existem, muitas vezes, alterações estruturais na própria empresa. Todos têm de ver a sua função do ponto de vista do cliente. E isto só se consegue se todos perceberem o que é que ganham com esta abordagem. O que nos leva para a terceira camada de uma estratégia eficaz de abordagem à Customer Experience, que é medir. Portanto, recapitulando, primeira etapa, conhecer o cliente, a Customer Journey Touchpoints. Segunda etapa, trabalhar cada um desses Touchpoints e Journey como um todo. Terceira etapa, medir. E isto implica, naturalmente, analisar as vendas, mas não só. Implica medir o impacto de cada touchpoint para nós podermos decidir se investimos mais ou menos nele. E implica, claro, e mais uma vez, perguntar ao cliente: está satisfeito? Recomendaria o meu serviço ou produto? De que forma é que eu posso melhorar? Perguntar tem duas grandes vantagens. A primeira é muito óbvia, não é? Ficamos a saber a resposta. E a segunda é que, efetivamente, todos nós gostamos de sentir que a nossa opinião é valorizada. Ou seja, a pergunta em si é mais um touchpoint no meio de toda esta experiência. E medir chega? Não, claro que não. Porque nós medimos com um propósito. Por um lado, encontrar pontos de melhoria e trabalhá-los. Por outro, ficarmos a conhecer quais são os nossos pontos fortes. Ou seja, os clientes que são nossos fãs, quem é que eles são? E, acima de tudo, são no porquê. E isto é muito importante, porque vai ajudar-nos não só a captar outros clientes fãs, mas também a tentar converter aqueles que até estão, satisfeitos em verdadeiros fãs. Ou seja, hoje vimos que os consumidores, os clientes, estão diferentes e que isso traz novos desafios às empresas. Para sobreviverem, precisam de se diferenciar da concorrência. Hoje em dia, a forma de o conseguir passa necessariamente por trabalhar a experiência que proporciona aos seus clientes, ou seja, trabalhar todos os seus pontos de contacto e com a consciência que serão sempre avaliadas pelo pior. Para proporcionar boa experiência ao cliente, precisamos de garantir três coisas. 1. Que conhecem o cliente, a sua Customer Journey e quais os vários touchpoints. 2. Implementar, ou seja, trabalhar cada touchpoint e com as ferramentas certas. E, por fim, 3. Medir e adaptar. Mas voltando ao cubo. Tal como quando trabalhamos a Customer Experience na nossa organização, existem vários métodos para resolver. Existem métodos iniciados, métodos avançados e seja qual for o método que nós utilizemos, há uma coisa que é verdade. É que é sempre um desafio. Mas também quero partilhar convosco que é possível fazê-lo.